Em seu leito de morte, no ano de 1324, na penumbra de uma Veneza que cheirava a água salobra, madeira úmida e fumaça de velas de sebo, um homem de 70 anos lutava por seu último fôlego. Seus amigos, familiares e até o notário Giovanni Giustinian, reunidos ao redor da cama de carvalho maciço, imploravam por um último ato de contrição, um momento de honestidade que pudesse salvar sua alma antes do encontro final com o Criador. Eles queriam que ele confessasse o que toda Veneza sussurrava há décadas, que tudo o que ele havia escrito em seu livro famoso, cada relato sobre cidades feitas de ouro e pedras que queimavam, era apenas uma teia de mentiras e exageros febris de um homem que se perdera em sua própria imaginação. O padre, segurando o crucifixo de prata, sussurrava sobre a salvação eterna em troca da verdade terrena. Marco Polo, o homem que o povo de Veneza apelidara maldosamente de Messer Milione, o senhor dos milhões de mentiras, abriu os olhos, que ainda pareciam refletir o brilho dourado de impérios distantes, e com uma voz que parecia vir de uma distância de milhares de quilômetros, pronunciou suas últimas e mais famosas palavras. Eu não contei nem metade do que eu vi, porque sabia que ninguém acreditaria em mim. Quem era realmente Marco Polo? Seria ele um mercador astuto que se perdeu em suas próprias fantasias de grandeza? Ou o primeiro homem a conectar dois mundos que se desconheciam completamente? Por séculos ele foi ridicularizado pela intelectualidade europeia como um charlatão, um simples contador de histórias que descrevia maravilhas impossíveis para a mente limitada da Idade Média. Mas, por trás da lenda do viajante incansável, esconde-se a história profundamente humana de um jovem que foi deixado para trás, de um diplomata que serviu ao neto de Gengis Khan e de um prisioneiro que usou as grades de uma cela para libertar a imaginação de um continente inteiro. Esta é a crônica de uma odisseia que desafiou a geografia, a política e a credulidade humana. É o relato de como a poeira das rotas da seda cobriu a pele de um veneziano que viu o sol nascer em impérios que o Ocidente acreditava serem apenas mitos assustadores ou sonhos distantes. Prepare-se para caminhar pela imensidão do deserto de Gobi, para sentir o frio cortante das montanhas do Pamir e para entrar na corte proibida e faustosa do imperador mais poderoso que o mundo já conheceu. O tempo de Marco Polo começou no silêncio melancólico das lagunas venezianas, mas terminou no estrondo de uma civilização que mudaria o curso da história humana para sempre. Esta é a verdade oculta que ele levou para o túmulo, mas que suas palavras preservaram nas sombras do tempo. Capítulo 1. Veneza e o órfão das águas. A história do homem que redesenharia o mapa da alma europeia começou no coração pulsante e impiedoso da República de Veneza, no ano de 1254. Para entender Marco Polo, é obrigatório compreender a cidade que o pariu e o moldou. Imagine a Veneza do século XIII. Ela não era o museu romântico e preservado que visitamos hoje, mas uma metrópole brutal, vibrante, fétida e saturada de uma ganância que movia o mundo. O ar de Veneza não cheirava a flores, cheirava a alcatrão fervente nos estaleiros do arsenal, a peixe seco acumulado nos cais, a esgoto que flutuava nas marés e a uma mistura exótica e entorpecente de especiarias vindas de Alexandria, Constantinopla e além. Veneza era um monstro marinho feito de pedra de Ístria e mármore roubado, cujas veias eram os canais lamacentos onde as gôndolas de guerra e os pesados navios mercantes lutavam por cada palmo de espaço. As sombras das arcadas góticas escondiam tanto a riqueza que poderia comprar reinos inteiros quanto as traições mais cruéis cometidas em nome do lucro. Marco nasceu em uma família de mercadores de linhagem respeitável, os Polo, mas uma linhagem que vivia no limite constante do risco e da audácia. Seu pai, Nicolò, e seu tio, Mafeo, eram homens de horizonte largo, movidos por uma inquietude que a laguna não conseguia conter. Quando Marco era apenas um bebê no berço,
um ser que mal conhecia o som da própria língua, seu pai e seu tio partiram em uma expedição para o Oriente. Eles buscavam mercados que nenhum outro europeu ousara explorar, atravessando o Mar Negro em direção às terras dos tártaros. Como consequência, Marco cresceu sem jamais ter visto o rosto do pai ou sentido o aperto de sua mão. Para ele, o conceito de pai era uma ausência constante e dolorosa, preenchida apenas pelas histórias de navios que nunca retornavam e pelos mapas amarelados que cobriam as paredes de sua casa perto da igreja de São João Crisóstomo. Ele era, na prática, um órfão das águas, criado por uma mãe que definhava lentamente na espera eterna e por uma cidade que ensinava a seus filhos, desde a infância, que o ouro era o único Deus que realmente respondia às orações de um veneziano. Imagine o jovem Marco caminhando diariamente pelo Rialto, o centro comercial do mundo conhecido. Seus olhos captavam cada detalhe com uma precisão que mais tarde assombraria o mundo. A textura das sedas brutas, o brilho das moedas de ouro chamadas ducados, o sotaque gutural de línguas que ele ainda não compreendia, mas que sua mente já começava a decifrar. Ele aprendeu a avaliar a qualidade de uma pérola pela sua orientação à luz e o peso exato de uma bolsa de pimenta antes mesmo de aprender as sutilezas da teologia cristã. Sua educação foi prática, forjada no balanço das marés e nas negociações agressivas dos cais. Ele era um observador nato, um jovem silencioso que absorvia o mundo como uma esponja, notando o que os outros ignoravam. Mas no fundo de seu coração havia um vazio que nem a riqueza das lagunas, nem o prestígio de seu sobrenome podiam preencher. Ele vivia em uma espera perpétua pelos homens que carregavam seu sangue. Homens que haviam desaparecido no grande mar e cujas lendas eram contadas como avisos para os cautelosos. No ano de 1269, quando Marco contava 15 anos de idade, o impossível e o milagroso se manifestaram no horizonte de Veneza. 2 homens de pele queimada pelo sol implacável do deserto, vestindo roupas tártaras estranhas de feltro e couro e carregando cicatrizes de batalhas que a Europa sequer conseguia nomear, aportaram no cais. Eram Nicolò e Maffeo Polo. Eles não apenas haviam sobrevivido, eles haviam cruzado o mundo conhecido, chegado à China e, de forma inacreditável, servido pessoalmente ao grande Khan dos mongóis. O retorno, contudo, não foi apenas um reencontro familiar emocionado, foi o prelúdio de uma missão diplomática de escala global. Eles trouxeram consigo uma carta de Kublai Khan endereçada ao Papa, pedindo o envio de 100 homens sábios e instruídos que pudessem ensinar as artes, as ciências e a religião do Ocidente ao seu vasto império. Marco olhava para o pai como se estivesse vendo um fantasma que, por algum capricho do destino, ganhara carne e voz novamente. O pai, por sua vez, viu no filho não apenas um herdeiro, mas a inteligência, a agilidade e a curiosidade voraz necessárias para a jornada de volta. O ano decisivo foi 1271. Marco Polo tinha agora 17 anos, a idade em que a maioria dos jovens venezianos começava a se estabelecer na administração da cidade. O sol de Veneza refletia-se intensamente nas águas verdes do Grande Canal quando ele subiu a bordo da galé que o levaria para longe da segurança da laguna. Ele não levava apenas provisões, tecidos para troca e mapas. Ele levava uma curiosidade que beirava a obsessão, que seria, em última análise, sua única proteção contra o desconhecido. Ao seu lado, o pai e o tio carregavam o paisa, uma pesada tabuleta de ouro gravada com ordens imperiais do Khan, que funcionava como um salvo-conduto absoluto, garantindo passagem, cavalos e proteção por todas as terras sob domínio mongol. Enquanto as torres de Veneza desapareciam no horizonte, tornando-se apenas uma linha cinzenta e frágil entre o céu e o mar, Marco não poderia imaginar que passariam 24 anos antes que ele visse aquelas pedras novamente. Ele estava deixando para trás o mundo da cristandade para se tornar a primeira testemunha ocular do coração pulsante da Ásia.
Sinta o balanço violento do navio. Ouça o ranger constante das cordas de cânhamo e o grito gutural dos marinheiros sob o vento. A Odisseia de Marco Polo acabara de nascer da espuma salgada do Mediterrâneo, e o mundo jamais seria o mesmo. Capítulo 2. A Rota da Seda. O caminho dos ossos. A verdadeira prova de fogo para o jovem Marco Polo começou no momento em que os muros de Acre, o último reduto dos cruzados no Levante, desapareceram no horizonte. O ar ali já não tinha mais o frescor salino do Mediterrâneo. Agora cheirava a poeira seca, a couro de camelo e a incerteza de um caminho que devorava homens com a mesma facilidade com que o vento apaga pegadas na areia. Marco, seu pai Nicoló e seu tio Mafel carregavam uma missão que parecia fadada ao fracasso antes mesmo de começar. Eles esperavam obter do Papa os 100 homens sábios que o Khan pedira, mas a política da igreja era lenta e mesquinha. No final receberam apenas 2 frades dominicanos, homens de fé, mas de pouca coragem física. Ao sentirem o primeiro cheiro de perigo nas montanhas da Armênia, onde as sombras dos bandoleiros pareciam se mover com o vento e as lendas sobre tribos selvagens enchiam as noites de terror, os frades entregaram suas cartas, renunciaram à missão e fugiram de volta para a segurança do mar. Os Polo, movidos por uma determinação que a Europa não compreendia, seguiram sozinhos. O caminho que se abriu diante deles era a lendária Rota da Seda, mas Marco logo percebeu que o nome era uma ironia cruel desenhada pela história. Não havia seda sob seus pés. Havia apenas pedras cortantes que destruíam o couro das botas, areia escaldante que queimava através da sola e os ossos branqueados pelo sol daqueles que haviam falhado em jornadas anteriores. Sinta o peso dessa jornada monumental. Imagine as caravanas avançando no ritmo lento, rítmico e hipnótico dos camelos, o som constante e metálico das sinetas penduradas em seus pescoços, um som que, após semanas de isolamento, tornava-se o único metrônomo da sanidade de Marco. Eles cruzaram a Grande Armênia, uma terra de montanhas colossais e vales profundos, onde Marco afirmou ter visto o Monte Ararat, o local sagrado onde a Arca de Noé teria repousado após o dilúvio. Ele registrou em seus diários mentais algo que a Europa considerou por séculos uma mentira absurda, fontes de onde jorrava um óleo negro, viscoso e fétido que não era bom para comer, nem para temperar a comida, mas que queimava com uma chama eterna e curava a sarna dos animais e as feridas dos homens. Marco estava descrevendo o petróleo de Baku, muito antes de o mundo moderno se tornar escravo dessa substância. Para o jovem veneziano, era apenas mais um mistério de uma terra que não seguia as leis da lógica ou da física de Veneza. A travessia das montanhas do Pamir, que os habitantes locais chamavam com reverência de o teto do mundo, foi uma prova de resistência física e psicológica absoluta, um teste que quase custou a vida do grupo. Imagine Marco Polo tentando respirar em altitudes onde o ar é tão fino e gelado que o peito arde a cada inspiração e o coração parece querer saltar pela boca em um esforço desesperado para encontrar oxigênio. Ele descreveu com espanto que, naquelas alturas geladas, o fogo não se comportava como na planície. As chamas eram pálidas, não emitiam o calor esperado e a comida demorava horas intermináveis para cozinhar. Ele sentiu o frio que não apenas congela a pele, mas penetra nos ossos e parece congelar a própria vontade de continuar vivo. Durante semanas de caminhada silenciosa, eles não viram pássaros voando no céu azul escuro, nem animais rastejando entre as pedras. Era o silêncio do vácuo absoluto, uma solidão mineral que fazia Marco questionar se ainda pertencia ao mundo dos vivos. Ali, no teto do mundo, ele aprendeu que o homem é apenas um intruso indesejado na majestade bruta da natureza. Muitas vezes a caravana dos Polo era perseguida ou vigiada de longe pelos Caraúnas, bandoleiros nômades que, segundo as histórias aterrorizantes que Marco ouvia ao redor das fogueiras de bosta de camelo,
Possuíam o poder xamânico de obscurecer o dia com névoas artificiais e tempestades de areia provocadas para atacar os viajantes no escuro total. Marco aprendeu, por necessidade de sobrevivência, a dormir com a mão no cabo de seu punhal veneziano e a identificar o som sutil de pedras rolando na escuridão das encostas. Mas o maior de todos os terrores geográficos ainda estava por vir: o deserto de Lope, mais conhecido como o Gobi. Marco descreveu o Gobi não apenas como um lugar de areia e calor, mas como um reino assombrado por espíritos malignos e vozes sem corpo. Ele relatou que viajantes que se afastavam apenas alguns metros da trilha da caravana começavam a ouvir vozes familiares chamando seus nomes, sussurros de amigos deixados para trás ou o som ensurdecedor de exércitos invisíveis marchando entre as dunas. Muitos seguiam essas vozes para nunca mais serem encontrados, morrendo de sede e loucura no labirinto mutável das areias. Hoje a ciência explica que esses sons eram o efeito acústico das areias cantantes sob a ação do vento, mas para o jovem veneziano de 17 anos, era a prova empírica de que ele havia cruzado a fronteira final entre o mundo da razão cristã e o reino do fantástico e do demoníaco. Foram 3 anos e meio de caminhada ininterrupta. 3 anos e meio onde o tempo deixou de ser medido em dias de calendário e passou a ser medido em quilômetros de sofrimento, sede e descobertas. Marco viu o nascimento de rios que atravessavam continentes e o desaparecimento de cidades inteiras sob as areias do esquecimento. Ele viu os nômades tártaros que, em momentos de necessidade extrema, bebiam o sangue de seus próprios cavalos para sobreviver e viviam em tendas de feltro circulares chamadas gers, que podiam ser desmontadas e transportadas em minutos. Ele absorveu cada língua, cada costume exótico, cada medo e cada superstição daquelas gentes das estepes. Quando finalmente chegaram às fronteiras de Katai, como a China era chamada na época, Marco Polo já não era mais o jovem inexperiente que saíra das lagunas de Veneza. Sua pele estava curtida e escurecida pelo sol, seus olhos tinham a profundidade dos abismos do Pamir, e sua alma estava carregada de histórias que a Europa medieval jamais teria a capacidade de acreditar. Ele estava prestes a entrar na presença do homem que governava metade da humanidade, carregando consigo a poeira de um mundo que nenhum outro ocidental ousara documentar com tamanha fidelidade. A verdade de Marco Polo estava apenas começando a ser escrita na poeira da Ásia. Capítulo 3. Na corte do neto de Gengis Khan. Imagine o impacto sensorial absoluto e o silêncio que precede o encontro com o homem que, naquela época, era o eixo sobre o qual o mundo girava. Marco Polo, após 3 anos e meio de privações extremas, poeira de deserto e frio de montanha, atravessa finalmente os portões de Chengdu, a suntuosa residência de verão de Kublai Khan. O ar aqui não tinha o cheiro de morte e areia do Gobi. Ele era saturado pelo perfume doce de sândalo queimado, pelo aroma inebriante das flores de lótus e pelo cheiro de luxo que emanava das túnicas de seda dos oficiais imperiais. Sinta a textura do mármore polido sob as botas gastas e remendadas de Marco. O palácio era uma visão que desafiava a própria noção de realidade da Europa medieval. As paredes eram inteiramente cobertas de ouro e prata, adornadas com dragões esculpidos que pareciam vigiar cada passo dos estrangeiros. As salas eram tão vastas que se dizia que o Khan podia banquetear 10.000 pessoas ao mesmo tempo sem que o barulho de uma mesa perturbasse a outra. Kublai Khan não era o bárbaro sanguinário e inculto que as lendas europeias pintavam para assustar crianças. Ele era um filósofo, um administrador pragmático, um poliglota e um mestre em observar as fraquezas e talentos da alma humana. Quando Nicolau e Mafel apresentaram o jovem Marco, o Khan não viu apenas o filho de um mercador. Ele viu um instrumento de inteligência pura, uma tábula rasa onde ele poderia escrever os segredos do seu império.
Marco possuía uma habilidade que o Khan valorizava acima de todas as outras. Ele era um camaleão linguístico. Em poucos meses, Marco não apenas falava as 4 línguas principais do Império, incluindo o mongol e o chinês administrativo, mas também dominava os complexos rituais de etiqueta e a caligrafia que definia a elite de Katai. Sinta o peso do olhar de Kublai sobre Marco durante os longos banquetes noturnos, iluminados por lanternas de seda que projetavam sombras de dragões nas paredes de jade. O Khan estava profundamente entediado com seus próprios embaixadores tradicionais, que apenas lhe traziam relatórios secos e burocráticos sobre impostos, colheitas e movimentos de tropas. Ele queria mais. Ele queria saber como as pessoas viviam nas fronteiras, quais eram as cores de seus mercados, os deuses que temiam e as histórias que contavam ao redor das fogueiras. Marco Polo percebeu que, para prosperar e sobreviver naquele oceano de intrigas imperiais, ele precisava ser mais do que um mercador de joias. Ele precisava ser os olhos e ouvidos do imperador em terras onde o nome do Khan era apenas um sussurro de temor. Kublai o nomeou embaixador oficial e membro de seu conselho íntimo, uma honra inédita para um estrangeiro católico. Imagine Marco Polo vestindo as pesadas e luxuosas túnicas de seda bordada com fios de ouro, participando de caçadas reais, que eram verdadeiras operações militares, onde 1000 cães de caça e 1000 falcões treinados eram usados para varrer as planícies. Ele descreveu algo que a Europa considerou uma fantasia delirante. Um palácio móvel feito inteiramente de bambu e canas douradas, que podia ser desmontado, transportado por elefantes e montado novamente conforme o imperador se movia de acordo com as estações. Marco via o Khan governar através de uma burocracia tão sofisticada, com ministros, tabeliões e coletores, que fazia os reinos da Europa parecerem tribos desorganizadas e infantis em comparação. O Khan confiava a Marco missões que levavam meses para serem completadas nas províncias mais remotas. Marco viajava carregando o Paísa de Ouro, a tabuleta imperial gravada com a figura de um leão e o sol que lhe dava o poder absoluto de requisitar cavalos frescos, provisões e a vida de qualquer homem que se opusesse à sua passagem. Onde quer que Marco Polo chegasse, os governadores locais se prostravam no chão, pois sabiam que aquele estrangeiro de olhos atentos era a voz direta e inquestionável do neto de Gengis Khan. Ele observava a mistura de religiões coexistindo sob a paz mongol. Budistas tibetanos, muçulmanos persas, cristãos nestorianos e xamãs das estepes compartilhavam os mesmos mercados e cidades sem se degolarem, contanto que a ordem do Khan fosse respeitada e os impostos fossem pagos. Marco tornou-se a ponte entre o trono de Jade e a realidade crua das ruas, entre o mito vivo do imperador e a carne do povo. Cada detalhe que ele absorvia, a precisão dos arqueiros, a complexidade dos sistemas de irrigação e a etiqueta das cerimônias de chá, seria a base do livro que, anos mais tarde, rasgaria o véu da ignorância europeia. Capítulo 4. O Império das Maravilhas e as Mentiras de Marco. Enquanto servia fielmente ao Khan, Marco Polo testemunhou tecnologias e sistemas sociais que estavam, literalmente, séculos à frente de qualquer coisa existente na cristandade. Foi neste capítulo central de sua vida que ele registrou as maravilhas que o tornariam o homem mais famoso e, simultaneamente, o mais odiado e ridicularizado de Veneza por ser considerado um mentiroso compulsivo. A primeira e mais chocante dessas maravilhas era o que ele chamou de dinheiro voador. Marco descreveu com uma precisão técnica admirável como o imperador ordenava que a casca interna da amoreira fosse batida e transformada em folhas de papel. Essas folhas eram marcadas com selos oficiais e tinham valor de ouro e prata por todo o império. Imagine a confusão mental de um veneziano, acostumado com o peso real e o tilintar das moedas metálicas, vendo um império do tamanho de um continente girar em torno de meros pedaços de papel. Para a Europa medieval,
A ideia de que o papel poderia ter valor intrínseco era vista como uma prova de feitiçaria ou de uma loucura profunda. Mas as revelações perturbadoras de Marco Polo não paravam no sistema financeiro. Ele descreveu a existência de pedras negras que queimam como madeira. Ele estava falando do carvão mineral, algo que a China já utilizava em escala industrial para aquecer suas cidades e mover suas forjas, enquanto a Europa ainda dependia exclusivamente da lenha das florestas que começavam a escassear. Ele contava como essas pedras mantinham o fogo aceso durante toda a noite, produzindo um calor estável e superior a qualquer madeira nobre. O povo de Veneza ria nas tavernas, perguntando como uma pedra poderia arder sem se consumir em fumaça negra imediata. Marco também relatou a grandiosidade do Grande Canal, uma obra de engenharia hidráulica colossal que ligava o Rio Amarelo ao rio Yangtze, permitindo que frotas de navios mercantes fluíssem por águas calmas e controladas, longe das tempestades do mar. Sinta o cheiro acre da pólvora, que Marco viu ser usada pelos chineses não apenas em foguetes de guerra, mas em fogos de artifício que pintavam o céu noturno de Hangzhou com cores e formas que nenhum pintor europeu jamais imaginara. Ele descreveu o sistema postal do Khan, o Yam, que era a espinha dorsal da comunicação mongol. Imagine uma rede de milhares de estações de correio, situadas a intervalos regulares de poucos quilômetros, onde 10.000 cavaleiros velozes e centenas de milhares de cavalos estavam sempre prontos. Uma mensagem ou uma fruta fresca colhida no sul podia cruzar milhares de quilômetros em poucos dias, alcançando a capital no norte com uma velocidade que a Europa só conseguiria igualar no final do século XIX. Marco Polo via a eficiência implacável da ordem mongol e sentia uma mistura desconfortável de admiração intelectual e pavor existencial. Ele visitou cidades como Hangzhou, que ele chamou com reverência de Qinsai, a cidade do céu. Marco descreveu uma metrópole com 12.000 pontes de pedra, onde o povo era impecavelmente limpo, educado e usava sedas finas todos os dias, até mesmo os trabalhadores mais simples. Ele contou sobre as casas de banho público de água quente, sobre mercados gigantescos que alimentavam milhões de almas diariamente e sobre uma ordem pública tão rígida que permitia que uma mulher carregando uma bolsa de ouro pudesse atravessar o império de ponta a ponta sem ser incomodada por bandidos. Para os europeus da época, que viviam em cidades sujas, escuras, perigosas e desorganizadas, os relatos de Marco Polo sobre a China pareciam puras alucinações ou contos de fadas. Ele estava descrevendo uma civilização que era superior em todos os aspectos técnicos, médicos e organizacionais. E a verdade oculta e dolorosa era que Marco Polo sentia que a sua própria e amada Veneza era, em comparação com o esplendor de Catai, apenas um pequeno e atrasado vilarejo à beira-mar. A riqueza que ele descreveu não era apenas em ouro, mas em organização. Ele viu o uso de bússolas magnéticas para navegação, o uso de tipos móveis para impressão de documentos e o conhecimento profundo da astronomia que permitia ao Khan prever eclipses com precisão. Marco observou como os chineses usavam o gás natural para iluminar templos e como construíam navios com compartimentos estanques para garantir que, mesmo que o casco fosse perfurado, o navio continuaria a flutuar. Uma tecnologia que os estaleiros de Veneza e Gênova só viriam a adotar centenas de anos depois. Cada uma dessas observações foi guardada na memória de Marco como um tesouro proibido. Ele sabia que estava vendo o futuro da humanidade, mas também sabia que o seu tempo ainda não estava pronto para aceitar que o centro do mundo não ficava em Roma ou Jerusalém, mas muito mais a leste, onde o sol nascia. Deixe que essa grandiosidade das descobertas envolva sua mente como um manto de seda pesada e fria. O mundo é vasto, misterioso e cheio de verdades que muitas vezes preferimos ignorar por medo da sua magnitude. Capítulo 5. As missões secretas e a jornada ao Yunnan e Tibete Kublai Khan, com sua inteligência aguçada,
Logo percebeu que Marco Polo possuía um talento raro: a capacidade de se integrar a culturas estranhas sem perder sua capacidade crítica de observação. O Khan começou a enviar Marco em missões diplomáticas, de inspeção fiscal e de inteligência para as regiões mais selvagens, remotas e perigosas da Ásia Central e do Sudeste Asiático. Marco partiu para o Yunnan, para as fronteiras do que hoje é o Vietnã, a Birmânia e as franjas do Tibete. Imagine a mudança drástica de cenário. Das planícies geladas do norte e dos palácios de mármore de Cambalik, para as selvas úmidas, densas e montanhas cobertas de uma névoa perpétua e impenetrável. Nessas missões secretas, Marco Polo viu rituais e costumes que o fizeram tremer e questionar a própria natureza humana. Ele descreveu povos que praticavam o que a antropologia mais tarde chamaria de couvade, um costume onde, após o nascimento de um bebê, o pai permanecia deitado na cama por 40 dias, recebendo os cuidados da comunidade e sofrendo as dores do parto, enquanto a mãe voltava imediatamente ao trabalho pesado nos campos de arroz. Ele viu tribos que usavam dentes de ouro maciço e pessoas que se tatuavam inteiras com agulhas de ferro e tinta negra, cobrindo cada centímetro da pele com figuras complexas de dragões, pássaros e demônios, acreditando que isso lhes dava proteção espiritual contra as feras da floresta. Marco sentia o calor opressor da selva, o som ensurdecedor e constante dos insetos, e o perigo real de tigres e serpentes que a Europa só conhecia por desenhos grotescos e mal feitos. Ele relatou com fascínio a existência do musk, um perfume de uma potência animal tão devastadora, extraído de uma glândula de um veado, que o cheiro podia ser sentido a quilômetros de distância e era usado como base para os perfumes mais caros do mundo. Marco descreveu as minas de sal de Yunnan, onde o sal não era apenas um tempero, mas a própria moeda do reino. O sal era prensado em blocos pesados e redondos, selados com a marca oficial do Khan, e usado para comprar cavalos, escravos e terras. Ele viu as grandes e silenciosas montanhas do Tibete, onde o ar era tão fino e frio que a respiração tornava-se um ato de vontade consciente. Ali, ele conheceu os monges budistas e suas práticas de meditação que desafiavam a lógica. Observou homens que pareciam capazes de controlar o calor do próprio corpo no meio da neve e que falavam com espíritos que habitavam as cavernas. Marco Polo anotava tudo com uma disciplina monástica: o preço exato da pimenta negra, a profundidade dos rios navegáveis, a lealdade dos chefes tribais e as fraquezas das defesas das cidades. Ele estava silenciosamente coletando o DNA geográfico e político de um continente inteiro para o seu mestre mongol. Muitas vezes, Marco encontrava-se em situações de vida ou morte, onde sua sobrevivência dependia de uma única palavra dita na língua correta ou de um gesto de respeito aos costumes locais que ele aprendera a imitar com perfeição. Ele aprendeu a cultura da honra implacável dos guerreiros mongóis e a sutileza diplomática dos chineses. Durante 17 anos, Marco Polo deixou de ser um veneziano de passagem. Ele tornou-se um mandarim do império, um oficial de alta patente, que esquecera por vezes o som dos sinos de São Marcos e o cheiro do salitre dos canais. A verdade oculta de suas viagens ao Yunnan e ao Tibete é que Marco Polo se integrou de tal forma àquela realidade que ele tornou-se parte da engrenagem do Khan. Ele estava vendo o mundo não como um mapa, mas como um mosaico infinito de humanidade. E a carga de ser a única ponte consciente entre o Ocidente cristão e essa realidade colossal começou a pesar como chumbo em seus ombros. Ele sabia que um dia precisaria voltar para contar o que vira, mas sabia também que o homem que retornaria jamais seria o jovem inocente de 17 anos que partira. Sinta a umidade pesada da selva, a majestade gelada das montanhas e o silêncio respeitoso das aldeias, onde Marco Polo era visto como um enviado dos deuses ou do imperador.
O mundo era o seu quintal, e ele era o andarilho solitário do Khan, guardando segredos que o mundo ocidental levaria séculos para redescobrir. Capítulo 6. O adeus ao sol do Oriente e a odisseia dos mares do Sul. Imagine o peso sufocante da nostalgia misturado ao pavor do que o futuro reserva. 17 anos se passaram desde que Marco Polo vira as lagunas cinzentas de Veneza pela última vez. Ele agora é um homem de meia idade, com o rosto marcado pelas ventanias das estepes e cabelos que começam a branquear sob o sol da Ásia. Ele possui uma fortuna em joias, títulos de nobreza mongol e uma sabedoria que simplesmente não pertence à Europa medieval. No entanto, uma sombra pairava sobre sua segurança. Kublai Khan, o grande soberano e seu protetor absoluto, estava envelhecendo rapidamente. Marco, com sua mente estratégica, sabia que no momento em que o sol do Oriente se apagasse, os estrangeiros que serviram tão intimamente ao trono seriam as primeiras vítimas da fúria e da xenofobia dos nobres mongóis que odiavam a influência de Marco. Mas o Khan amava os Polo de uma forma quase paternal. Ele os via como seus próprios olhos sobre o mundo e recusava-se terminantemente a deixá-los partir, oferecendo-lhes mais ouro, mais cavalos e províncias inteiras para governar em troca da sua permanência. Sinta a tensão sufocante nos corredores de mármore e jade do palácio de Cambalik. Marco, seu pai Nicoló e seu tio Mafel imploravam pela liberdade de voltar para casa. Mas o imperador apenas sorria e mudava de assunto, mantendo-os em uma gaiola de ouro e seda. A oportunidade de fuga, ou melhor, de uma partida honrosa, surgiu envolta em um véu de diplomacia internacional e tragédia pessoal. Uma princesa mongol de 17 anos, Kokashin, a Princesa Azul, deveria ser enviada à Pérsia para se casar com o Ilkhan Argun, um parente de Kublai. O caminho por terra, a rota da seda que Marco percorrera anos antes, estava agora mergulhado no caos de guerras civis entre os descendentes de Gengis Khan. Os Polo, como mestres da navegação veneziana, eram os únicos em quem o Khan confiava cegamente para guiar a frota real pelos mares traiçoeiros do sul. Sinta o momento da despedida final. Kublai Khan, o senhor de metade da humanidade, entregando-lhes as tabuletas de ouro finais e olhando para Marco com a tristeza profunda de quem sabe que nunca mais se encontrariam nesta existência. O Khan deu-lhes mensagens para o Papa e para os reis da Europa. Mas Marco sabia que o que ele carregava de mais valioso não eram pergaminhos, mas memórias que ninguém acreditaria. O que se seguiu foi uma odisseia marítima que faria os relatos épicos de Ulisses parecerem pequenos e triviais. 14 navios gigantescos, cada um com 4 mastros, compartimentos estanques e tripulações de centenas de marinheiros, partiram do porto de Zaiton em direção ao desconhecido. Mas o oceano é um mestre muito mais cruel que o deserto. Marco descreve a passagem pela Indonésia e Sumatra, onde a frota ficou retida por 5 meses intermináveis devido às monções impiedosas. Sinta o calor úmido e doentio da selva, o cheiro de madeira apodrecida misturado ao aroma enjoativo de especiarias exóticas e o pavor constante dos povos que Marco descreveu, com o horror veneziano, como comedores de carne humana. Ele viu o que chamou de unicórnios, que hoje sabemos serem rinocerontes de Java, e descreveu com precisão científica árvores que produziam farinha comestível, o sagu, e vinhos feitos de palmeiras. A frota foi dizimada sistematicamente por doenças tropicais, tempestades devastadoras e ataques de piratas malaios. Sinta o desespero de Marco ao ver os navios sumindo um a um no horizonte sob ondas do tamanho de catedrais. Dos 600 passageiros e marinheiros que partiram com a princesa Kokatyn, apenas 18 sobreviveram ao final da jornada de 2 anos, além dos Polo e da própria princesa. Quando finalmente aportaram na Pérsia, a ironia do destino golpeou novamente. O rei Argun, o noivo, morrera meses antes. A princesa acabou se casando com o filho dele, e os Polo, agora livres de seu dever real,
iniciaram a etapa final da viagem para o Ocidente. Eles cruzaram a Armênia e a Turquia sob constantes ameaças de bandoleiros e pragas, sentindo o ar da Europa se aproximar como um abraço frio. No horizonte, após 24 anos de ausência, as torres de Veneza finalmente começaram a brilhar sob o sol do Adriático. Mas Marco Polo não era mais o jovem aventureiro. Ele era um estrangeiro em sua própria pele, carregando os segredos de um mundo que Veneza pensava ser povoado apenas por monstros e delírios. Capítulo 7. Estranhos em sua própria terra e o nascimento de Il Milione. No inverno de 1295, 3 figuras fantasmagóricas, cobertas pela poeira de 3 continentes e vestidas com túnicas tártaras de seda grosseira, suja e endurecida pelo sal marítimo, caminhavam pelo cais principal de Veneza. Seus rostos estavam tão queimados pelo sol implacável da Ásia e suas vozes estavam tão misturadas com dialetos mongóis e persas que quase haviam esquecido a cadência do veneziano. Eles bateram à porta da Casa Polo, perto da igreja de São João Crisóstomo. A lenda, preservada por séculos, conta que seus próprios parentes e servos não os reconheceram. Pensaram que eram mendigos impostores ou espiões orientais tentando aplicar um golpe. Foram expulsos e ridicularizados até que Marco decidiu realizar um ato de teatro puramente veneziano para provar sua identidade e seu valor. Eles organizaram um banquete suntuoso para a alta nobreza e para os magistrados da cidade. Imagine a cena carregada de tensão e mistério. No meio da festa, diante dos olhos de convidados que cochichavam sobre a loucura dos 3 viajantes, Marco, Nicolò e Mafel levantaram-se e começaram a rasgar, com facas de prata, as costuras grossas e as bainhas de suas roupas tártaras velhas e imundas. Sinta o choque e o silêncio súbito que desceu sobre a sala quando, das dobras de tecido sujo, milhares de rubis de um vermelho sangue, safiras azuis como o céu do Tibete, diamantes brutos e esmeraldas gigantescas jorraram sobre a mesa de madeira escura, brilhando intensamente sob a luz de centenas de velas. As joias eram o pagamento acumulado em quase 2 décadas de serviço leal ao imperador. Naquela noite, o mendigo do Oriente tornou-se o homem mais rico, influente e perigosamente invejado de Veneza. Marco Polo fora transformado em um mito vivo, mas a cidade que ele amava logo provaria ser um lugar tão perigoso quanto o deserto de Gobi. A paz de Marco durou apenas 3 anos. Veneza e Gênova, as 2 superpotências marítimas do Mediterrâneo, entraram em uma guerra total pelo controle das rotas comerciais que Marco tanto conhecia. Como um patriota fervoroso, Marco Polo financiou e comandou pessoalmente uma galé de guerra veneziana. Em 1298, na violenta Batalha de Curzola, a frota de Veneza foi esmagada pela superioridade genovesa. Marco Polo, o homem que comandara províncias na China e jantara com o neto de Gengis Khan, foi capturado, acorrentado e jogado em uma masmorra úmida e escura em Gênova. Sinta o frio do mofo nas paredes e o peso das correntes de ferro em seus pulsos. Parecia que a odisseia do maior viajante da história terminaria no esquecimento de uma cela genovesa. Mas o destino, que guiara Marco através das tempestades do Mar da China, tinha um último e grandioso plano. Naquela mesma cela fétida, Marco Polo encontrou um homem chamado Rustichello da Pisa, um escritor profissional de romances de cavalaria. Marco, para espantar o tédio da prisão e o medo da execução, começou a ditar suas memórias. Rustichello, percebendo que tinha em mãos uma história muito mais épica que a do rei Arthur, começou a registrar cada palavra com uma pena de ganso frenética. Imagine o som da pena arranhando o pergaminho nas noites frias de Gênova, enquanto Marco descrevia cidades com 12.000 pontes, montanhas onde o ar não deixa o fogo queimar e o esplendor do palácio de verão de Kublai Khan. Rustichello, por hábito profissional, embelezou os relatos de Marco com um tom de maravilha e misticismo.
O resultado foi o manuscrito originalmente intitulado A Descrição do Mundo, que o povo de Veneza, com um cinismo cruel, logo apelidaria de Il Milione, o livro dos milhões de mentiras. O livro espalhou-se pela Europa como um incêndio incontrolável, sendo copiado à mão em conventos e palácios. Pela primeira vez, o Ocidente contemplava um mapa literário detalhado da Ásia, mas a reação dominante não foi a de admiração, foi de incredulidade e riso. O homem medieval, preso em sua visão de mundo centrada na igreja e em mapas simbólicos, simplesmente não conseguia aceitar a existência de uma civilização tecnologicamente superior, com dinheiro de papel e sistemas de correio velozes. Marco Polo tornou-se o bobo da corte da imaginação europeia. Ele era o mercador que vira milhões de mentiras, e cada vez que ele tentava explicar a verdade oculta sobre a grandeza da China, ele era recebido com o silêncio da dúvida ou o escárnio dos ignorantes. O preço de ter visto a verdade fora tornar-se um mentiroso aos olhos do seu próprio povo. Capítulo 8. O legado de Messer Milione e o último mistério libertado da prisão genovesa em 1299, após um tratado de paz, Marco Polo voltou definitivamente a Veneza. Ele viveu o restante de seus dias como um mercador próspero e respeitado na administração, mas sempre cercado por uma aura de isolamento melancólico. Ele casou-se com Donata Badoer e teve 3 filhas, Fantina, Belela e Moreta, a quem ele contava histórias que elas provavelmente pensavam ser contos de fadas. Ele administrava sua fortuna com a prudência típica de um veneziano, mas em seu escritório privado, ele guardava baús que continham as relíquias de sua vida anterior. Pedaços de seda fina que mudavam de cor com a luz, o paisá de ouro que o Khan lhe dera e o testamento de seu escravo mongol, Pedro, a quem Marco libertara. Imagine Marco Polo, já idoso, abrindo esses baús no silêncio da noite, tocando aqueles objetos e sentindo o cheiro da poeira das estepes, sabendo que ele era o único homem na Europa que realmente conhecia o tamanho do mundo. A verdadeira e mais profunda face de Marco Polo revelou-se apenas em seu leito de morte, em janeiro de 1324. Aos 70 anos, com os pulmões pesados pelo ar salobro de Veneza e o corpo exausto por décadas de viagens e batalhas, ele chamou o notário Giustinian para o seu testamento final. Seus amigos mais próximos, preocupados genuinamente com a salvação de sua alma e temendo que ele fosse para o inferno por ter escrito um livro de ficções, imploraram ao pé do ouvido: Marco, confesse agora. Diga diante de Deus que o livro foi uma invenção para que você possa morrer em estado de graça. Sinta a gravidade desse momento. Marco Polo abriu os olhos, que ainda pareciam refletir o brilho dourado dos templos de Pequim, e pronunciou as palavras que ecoariam pelos séculos. Eu não contei nem metade do que eu vi, porque sabia que ninguém acreditaria em mim. Ele morreu carregando consigo segredos que a humanidade levaria outros 500 anos para redescobrir. Ele nunca mencionou a Grande Muralha ou os pauzinhos de comer, talvez porque fossem detalhes banais diante da complexidade da burocracia e da tecnologia que ele testemunhara e que considerava muito mais importantes. O impacto póstumo de Marco Polo, no entanto, foi de uma escala sísmica. Quase 200 anos depois de seu último suspiro, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo lia obsessivamente uma cópia em latim de Il Milione. Colombo fazia anotações febris nas margens do livro, fascinado pelas descrições de Marco sobre Cipangu, o Japão, e sobre as Ilhas das Especiarias. Foi o mapa mental desenhado por Marco Polo que deu a Colombo a coragem e a obsessão necessárias para cruzar o Atlântico em busca de uma rota para o Khan. Marco não descobriu a América fisicamente, mas ele foi o homem que plantou a semente intelectual da curiosidade, que derrubou os muros da Idade Média e iniciou a Era das Descobertas. Ele foi o primeiro globalista da história, o homem que provou, através do sofrimento e da observação, que o outro distante não era um monstro,
mas uma civilização que merecia respeito, comércio e estudo. Agora, à medida que a figura imponente de Marco Polo se dissolve lentamente nas brumas do tempo e da história, sinta a calma absoluta de sua jornada final. Imagine o balanço suave e rítmico de uma gôndola nas águas escuras de Veneza à meia-noite. O som do remo mergulhando na água é constante, hipnótico, relaxante. Você está navegando para longe das luzes da Praça de São Marcos, em direção a um horizonte vasto, estrelado e silencioso. Marco Polo já percorreu todos os caminhos que um homem pode percorrer. Ele atravessou os desertos mais áridos, escalou as montanhas mais altas e sobreviveu às tempestades mais violentas. Agora, ele convida você a fechar o seu mapa. Não há mais mercadorias para pesar, não há mais províncias para inspecionar, não há mais maravilhas para descrever. Epílogo: o repouso do viajante e o oceano do sono. Sinta o peso doce e reconfortante do relaxamento profundo descendo sobre o seu peito, como uma túnica de seda pesada. A poeira da rota da seda desaparece da sua mente. O calor opressor dos palácios de Kublai Khan transforma-se agora em um calor suave e protetor sob o seu cobertor. A voz de Marco Polo é agora apenas um sussurro ao vento, um eco distante que lembra que o mundo é vasto e cheio de mistérios, mas que o maior de todos os destinos, o destino final de cada jornada, é o silêncio restaurador do descanso. O viajante finalmente chegou em casa. As águas da laguna estão paradas, espelhando a paz do céu. O tempo deixou de existir. É apenas uma memória fluida. 10. As vozes barulhentas do mercado do Rialto calam-se completamente. 9. O brilho ofuscante das joias do Khan apaga-se na escuridão suave. 8. O deserto de Gobi torna-se apenas uma névoa dourada e tranquila. 7. A frota imperial de Marco Polo desaparece no horizonte da sua mente. 6. Você está seguro, no centro exato da paz absoluta. 5. Sinta apenas a sua respiração, o ritmo calmo do seu próprio ser. 4. O peso da história e das viagens escorre para longe. 3. O sono é um oceano calmo, infinito e acolhedor que espera por você. 2. Você está flutuando suavemente na escuridão protetora. 1. Silêncio total. Sono profundo. Boa noite. Descanse na verdade eterna de Marco Polo.